Imagine um medicamento que nasceu por acaso, mudou a vida sexual de milhões de homens e se tornou símbolo cultural de masculinidade, piadas e até polêmicas. Essa é a história do Viagra e de seu concorrente mais moderno, a Tadalafila, por trás de uma simples pílula azul ou de comprimidos de longa duração. Existe uma trama de descobertas científicas, interesses econômicos e transformações sociais que revelam muito mais do que um tratamento médico. Mas afinal, como surgiu esse remédio? E por que ele se tornou tão icônico? A história começa nos anos 1980, quando pesquisadores da Pfizer buscavam desenvolver um medicamento para tratar angina, ou seja, dor no peito causada por falta de irrigação sanguínea no coração. O composto em estudo era o citrato de sildenafil, princípio ativo, que em teoria ajudaria a dilatar vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Os primeiros testes, porém, mostraram resultados limitados para angina, mas um efeito colateral inesperado chamou a atenção. Os voluntários homens relataram ereções mais fortes e duradouras. O que parecia falha no objetivo inicial acabou revelando uma aplicação completamente nova. Nos anos 1990, a Pfizer mudou o rumo da pesquisa e decidiu investir na aprovação do sildenafil para a disfunção erétil. Em 1998, o Viagra foi lançado oficialmente, tornando-se o primeiro medicamento oral eficaz para tratar o problema. O impacto foi imediato. Em poucos meses, a pílula azul já era assunto em jornais, programas de TV, piadas e até filmes. Nunca antes um remédio havia ganhado tanta visibilidade cultural em tão pouco tempo. O Viagra não apenas ofereceu tratamento médico, mas também mudou a forma como a sociedade falava sobre impotência, um tema cercado de silêncio e vergonha. Curiosidade: você sabia que a própria cor azul do comprimido foi pensada para criar identidade visual e reconhecimento imediato? O formato de losango também foi cuidadosamente desenhado para se tornar ícone. A Pfizer entendia que não vendia apenas um remédio, mas um símbolo de esperança, virilidade e até status. Com a popularidade, vieram também as polêmicas. De um lado, milhões de homens finalmente tinham acesso a um tratamento seguro e eficaz. Do outro, surgiram críticas sobre banalização, uso recreativo e dependência psicológica. Havia ainda os preços elevados, que tornavam o Viagra inacessível para parte da população. Não demorou para versões genéricas aparecerem, ampliando o alcance, mas também alimentando falsificações perigosas vendidas em mercados paralelos. No início dos anos 2000, outro concorrente entrou em cena, a Tadalafila, princípio ativo, comercializado como Cialis, diferente do Viagra, que tinha efeito médio de 4 a 6 horas. A Tadalafila podia durar até 36 horas, ganhando o apelido de pílula do fim de semana. Essa característica mudou a experiência. Em vez de tomar a pílula pouco antes da relação, os usuários tinham mais liberdade e espontaneidade, reduzindo a pressão psicológica. Foi um avanço que conquistou rapidamente parte do mercado e transformou a competição entre laboratórios em verdadeira guerra farmacêutica. A ciência por trás desses medicamentos é fascinante. Ambos atuam como inibidores da enzima fosfodiesterase, tipo 5-PDI5. Essa enzima degrada uma substância chamada GMPC, responsável por relaxar a musculatura dos vasos sanguíneos do pênis e permitir a entrada de sangue. Ao bloquear a PDI5, o Viagra
e a tadalafila prolongam a ação do GMPC, facilitando a ereção em resposta à estimulação sexual. Em outras palavras, eles não criam desejo, mas possibilitam que um corpo responda ao estímulo. Essa distinção é crucial para entender o mecanismo. Outro ponto curioso é que, ao longo dos anos, novas aplicações foram descobertas. A tadalafila passou a ser usada também no tratamento da hiperplasia prostática benigna, ajudando homens com dificuldades urinárias. O sildenafil, por sua vez, mostrou eficácia em hipertensão arterial pulmonar, uma doença grave nos pulmões. Assim, medicamentos que nasceram de efeito colateral se transformaram em soluções terapêuticas diversas. Culturalmente, o Viagra se tornou uma metáfora. Para alguns, representava libertação e qualidade de vida. Para outros, virou sinônimo de artificialidade ou motivo de piada. O humor popular incorporou o nome em piadas de bar, programas de TV e até charges políticas. Não é comum que um remédio vire parte do vocabulário cotidiano, mas o Viagra conseguiu esse feito. Ele deixou de ser apenas fármaco para se tornar símbolo. E aqui entra outro ponto. A polêmica moral. Houve quem visse nesses medicamentos uma ameaça aos valores tradicionais. Alguns críticos alegavam que eles incentivavam promiscuidade ou davam superpoderes a homens que não precisavam deles. Outros argumentavam que, ao tratar a disfunção erétil, esses remédios salvaram casamentos, restauraram a autoestima e trouxeram bem-estar emocional. A dualidade entre tabu e libertação ajudou a manter o tema em evidência. Você sabia que até a NASA já se interessou pelo Viagra? Pesquisadores testaram seus efeitos para melhorar a circulação em astronautas expostos a ambientes de baixa gravidade. Embora o uso não tenha se popularizado nesse campo, o simples fato mostra como a ciência enxerga potencial além da esfera sexual. A história do Viagra e da tadalafila também revela o poder do marketing. O lançamento do Viagra em 1998 foi acompanhado de campanhas que transformaram o problema da disfunção erétil em tema de saúde pública e não mais de vergonha. Celebridades como Bob Dole, político americano, deram depoimentos sobre o uso do medicamento, normalizando a discussão. No caso da tadalafila, o slogan "A vida pode ser um final de semana inteiro" reforçava a ideia de liberdade sexual prolongada. Mais do que comprimidos, eram narrativas vendidas ao público. Outro aspecto importante é o impacto econômico. O Viagra chegou a gerar bilhões de dólares anuais em vendas para a Pfizer. A tadalafila, fabricada pela Eli Lilly, também conquistou fatia expressiva do mercado. Com a queda das patentes, versões genéricas baratearam o acesso, mas diminuíram os lucros das gigantes farmacêuticas. A disputa por inovação se intensificou, levando ao desenvolvimento de novos inibidores de PDE5 e alternativas terapêuticas. As curiosidades continuam. Em alguns países, as vendas desses medicamentos são controladas estritamente por prescrição. Em outros, circulam livremente em farmácias ou pela internet, o que aumenta o risco de consumo sem orientação médica. Estudos mostram que o uso inadequado pode gerar efeitos colaterais, como dores de cabeça, rubor facial, alterações visuais e, em casos raros, priapismo, ereções prolongadas e dolorosas. Isso reforça a importância do acompanhamento médico. No campo social, o impacto foi imenso.
Pela primeira vez, milhões de homens passaram a falar abertamente sobre disfunção erétil, quebrando um dos maiores tabus da masculinidade. Casais puderam resgatar a intimidade, idosos encontraram nova qualidade de vida e a própria indústria cultural passou a retratar a sexualidade masculina de forma diferente. De certo modo, o Viagra e a Tadalafila democratizaram o prazer e desafiaram estigmas. Hoje, mais de 2 décadas após o lançamento, esses medicamentos continuam relevantes. O Viagra perdeu parte do glamour inicial, mas segue conhecido mundialmente. A Tadalafila consolidou-se como opção mais duradoura e novos estudos exploram usos ainda mais amplos, desde tratamentos vasculares até investigações sobre fertilidade. Da pesquisa frustrada para a angina ao status de ícone global. A trajetória do Viagra e da Tadalafila mostra como ciência, acaso e sociedade se entrelaçam. Eles não são apenas comprimidos, são capítulos de uma história maior sobre saúde, sexualidade e cultura. E aqui fica a reflexão. Esses medicamentos representam apenas um avanço médico ou também um espelho da forma como lidamos com nossos desejos e nossas fragilidades? Gostou dessa viagem no tempo? Deixe o seu comentário e compartilhe o que você achou. E caso queira uma história que não foi contada no canal, deixe nos comentários que iremos fazer. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.